Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo de Castro por aqui em mais um vídeo. Hoje nós estamos no terceiro capítulo da nossa série de análise de dados no Bitrix 24. Nos episódios anteriores, a gente falou aí sobre as análises dentro do Bitrix, parte de análise de CRM, relatórios básicos e o BI Builder. No segundo episódio, nós falamos sobre análise em dashboards do BI Builder na parte de negócios do Bitrix. E agora, né, no dia de hoje, a gente vai falar sobre análise de tarefas e atividades. Então, nós vamos metrificar aqui toda a parte de atividades e tarefas das pessoas que estão no nosso Bitrix. E eu estou aqui com o Vini, o nosso especialista, que eu já vou chamar aqui para a nossa sala. Fala, Vini, tudo bem? Tudo certo, Danilo, como vai? Tudo certo por aqui também. Então vamos direto à tela, Vini, já falar de query, já falar de dataset, construção desses dashboards? Vamos lá. Maravilha. O Vini vai apresentar aqui para a gente a tela dele, para a gente já seguir aí com a parte da mão na massa, já que você nos acompanhou nos outros capítulos, então você já sabe como fazer as coisas dentro do BI Builder e qual é o passo a passo do nosso caminho. Então vamos lá. Perfeito. Todos veem minha tela? Acredito que sim. Então vamos lá. Como o Danilo bem disse, a gente já passou então aqui desde a fase inicial mesmo, que é da criação. Então mostrei aqui como a gente cria, mostrei também como a gente pode fazer essa criação aqui e tudo mais. Beleza. Então hoje agora vamos já partir para um pronto. Tá ok? Vamos partir aqui para a aula 3. Então, lembrando, a gente cria o painel. Então, aqui vocês podem ver que ele continua vazio. E vamos lá para a edição. Nessa aula 3, na questão aqui do código, o que ele vai mudar? Basicamente, o só fonte. Então, a ideia aqui, vamos seguir a mesma, onde a gente aplica um apelido aqui para cada tabela. E vocês podem notar que agora não estou trazendo mais um código, e sim vários. O que isso aqui quer dizer? Que dentro dessa coluna eu quero filtrar somente esses códigos aqui. O legal é, você pode filtrar por código, filtrar por nome de empresa, por status. Aí a questão da filtragem também nesse quesito é ilimitada, vai muito daquilo que você quer visualizar. Então aqui vamos criar o chart. Vamos pegar esse big number, sempre indicando o painel que queremos utilizar. Então, da aula 3 que acabamos de ver como ele foi criado. E aqui, sem muito mistério, um count. Então, ele já vai trazer essa medida para a gente já automatizado. Então, podemos sim dar um aprofundamento maior na questão de detalhamento, tudo mais, mas isso não vai ser para agora, porque realmente o nosso objetivo hoje é ser um pouquinho mais prático na questão de mostrar toda essa volumetria de dados que você consegue extrair. Então aqui nós temos esse totalizador de tarefas. Vou escrever aqui totalizador de tarefas. Vamos salvar. Aqui aula 3. Salvar e vamos ver no dashboard. Perfeito. Agora vamos editar novamente, criar um chart. Então nós já sabemos exatamente quantas tarefas nós temos. Então agora vamos desmembrar um pouquinho mais aquele número. De novo, sempre indicando o painel que queremos utilizar, da aula 3. Onde agora vamos pegar um count, colocar aqui nas métricas e vamos identificar quais são os status. Então temos aquele número de 1004, no qual 980 foram concluídas, pendentes são 54 e em andamento são 3. Então aqui vamos fazer a tabela de tarefas. Vamos salvar.
Perfeito, Vini. Aqui a gente então consegue já ver quantidade total de tarefas, um descritivo ali por status, e acho que o que muita gente vê também é a volumetria de tarefas por responsável, né? A gente acha que pode trazer um exemplo desse aqui para o nosso teste, com os responsáveis dessas tarefas, né? Perfeito, Danilo. Então, lembra que na última aula eu ensinei vocês a como fazer o pulo do gato para a gente economizar tempo na hora de montar de novo? Então, vamos fazer ela. Vamos aqui, 3 pontinhos, editar chart. Aqui não vamos mais utilizar o status. Agora sim, o responsável. Opa. Update chart. Enquanto ele atualiza, a gente vai liberar para vocês essas queries. Elas são queries que não trabalham campos personalizados, né? E aí vocês vão ter só copiar e colar dentro do Bitrix de vocês aí já vão conseguir, né, visualizar essas queries, utilizar no SQL Lab. A gente vai deixar no link, um link aqui na descrição, ali para que vocês possam baixar essas queries, copiou, colou, aí vocês só precisam fazer os datasets e os charts para colocar dentro dos dashboards. É lógico que assim, Danilo, as queries já existem aqui dentro do Bitrix e tal, mas essa query já trabalhada, reduzida, para vocês utilizarem, já tem aqui. E algo legal, né, que vocês podem já ver aí, né, Vini? Como a gente fez aquele filtro de responsáveis, né, pelos IDs, a gente já consegue até ver ali as pessoas que a gente deixou dentro desse filtro, né? Isso, exatamente. Então aqui, esse é um ponto legal de você trabalhar com essas tabelas criadas, né? Não já automáticas do Bitrix, que é justamente isso. Aqui você poderia ter 70 pessoas, então não necessariamente você precisaria ver aquelas 70 pessoas, né? Então, por exemplo, tratando assim aqui do time do comercial, um exemplo, então você não precisa trazer o time financeiro, não precisa ou criar uma metodologia, no caso aqui dentro, e aí ela fazer essa filtragem. Então você já pode fazer isso diretamente na fonte, que seria essa tabela criada, né? Essa base que a gente acabou de criar. Então, continuando aqui o famoso pulo do gato, então temos aqui a tabela tarefas, agora por responsável. Vamos aqui em salvar. Esse aqui é a grande sacada. Vamos criar, como aparece aqui, um novo chart. Então, novamente, agora temos aqui um totalizador, o status dele e agora os responsáveis. Então, uma coisa legal, vamos ver concluídos. Então, temos aqui o que corresponde de fato. E opa, olha, Daniela Freitas concluiu 500 tarefas. Isso já é algo que você já consegue trabalhando em cima disso. Então, um exemplo aqui, 500 tarefas concluídas dentro desse período, é bom ou ruim? E a partir daí que vamos dando esse dimensionamento, esse aprofundamento nessas análises. Legal, então tirando aqui, vamos criar mais um. Agora vamos criar uma tabela, perdão, agora um gráfico, esse gráfico aqui, ó, de base, que ele é interessante. Então, de novo, indicando a aula, opa, aula 3, vamos criar ele. Agora vamos dar um pouquinho mais de visibilidade justamente para os nossos quadros que acabamos de criar. Então, nas métricas vamos indicar aqui. Agora eu quero ver o responsável, ele vai ser o meu dimensionamento. Então agora vamos ver a mesma tabela que estamos vendo, agora com uma visão um pouquinho diferente. O status. Fala, opa, realmente diferente. Tudo bem. Ficou muito discrepante uma coisa da outra. Isso aqui, gente, eu estou dando exemplos de que você pode brincar com a imaginação. Né? Então aqui, para exemplificar, então temos aqui o Danilo,
A Daniela, então vemos que concluídos aqui tem bastante, em andamento são poucos e pendentes também. Então isso aqui, numa escala mais realista para o seu negócio, ele vai super atender. Ah, eu não quero ver exatamente o status, eu quero inverter. Eu quero que o responsável fique aqui. E aqui fica o status na dimensão. Você também pode fazer isso. Ah, melhorou minha visão. Aí, no caso, é realmente o que vai te atender. Então, temos aqui agora... O legal é que ele agrupa várias coisas só de saber trabalhar, né? O que está ali no eixo X, que é o principal, a métrica que vai contar, né? Seja contador, soma, média, né? A gente vai vir aí com um capítulo só falando de métricas aí para vocês aprenderem a fazer essas métricas. E ali na dimensão a gente trouxe os status. No começo eram os responsáveis, então trazia os status embaixo e os responsáveis nas colunas, né? Que a gente trouxe o contrário. Então é legal que você conseguiu cruzar três informações em uma visualização só, né? Que às vezes você vai construir um dash e só que isso aqui já resolve, né? Você já tem a informação que você precisa, né? Exatamente. Esse é o poder que tem esse tipo de análise e, como vocês podem ver, realmente não é um bicho de sete cabeças. É simples vocês conseguirem fazer pelo menos essas criações básicas. Aí, lógico, precisar de um aprofundamento muito maior, aí você pode contar com a gente, tudo bem? Terão os nossos contatos aqui, mas de uma forma muito superficial, você mesmo já consegue atuar dessa maneira. Então, voltando aqui, agora temos as colunas das tarefas, barra, barra, não está saindo. Tarefas e o status. Vamos salvar. Pronto, agora temos um dimensionamento um pouco maior em cima desses números aqui. Então, por vezes, você sabe exatamente quantas tarefas tem, mas você não sabe qual é o status, como estão os responsáveis e, principalmente, você ter uma dimensão visual, que eu acho que é uma parte interessante, você conseguir, apenas olhando, identificar o que aquilo quer corresponder para você. Então, aqui, como vocês podem ver, agora eu vou ensinar um outro truque. Vocês podem ver, aqui está cortando o nome. É ruim quando corta o nome, né? E aqui, vamos editar o chart, vamos aqui em cima. E aqui vamos alongar ele. Vamos salvar. Pronto. Agora conseguimos ver exatamente todos eles e outra, numa proporção diferenciada. Então, de novo, batendo o olho, você já consegue identificar exatamente o que aquilo quer corresponder. Perfeito, muito legal aí. A gente tem três formas de visualizar o dado aqui, e de fato vendo que uma coisa corresponde e embaixo a gente consegue ter essa visualização. É lógico que a discrepância é porque aqui a galera é eficiente, né, gente? Dá para vocês verem ali que a gente conclui mais do que tem pendente, então tá tudo certo. Isso é o ideal. Para o nosso teste aqui não está equiparado porque a equipe é muito eficiente, mas enfim, a gente conseguiu aí visualizar, né, três colunas, e conforme a gente falou na semana passada, né, Vini, se a pessoa quiser alterar ali as cores e tal, ela trabalha o CSS, tem ali alguns conjuntos também para colocar um pouco mais de identidade da marca e talvez, né, trabalhar o que é concluído como verde, pendente amarelo, andamento vermelho, mas é algo assim bem minucioso de detalhe de customização, né, que não é muito nosso foco aqui, mas que vocês podem alterar também para que a cor também reflita realmente o que o dado está trazendo para você, né? Se é pendente, deixar vermelho.
né? Andamento amarelo, concluído verde, coisa do tipo, né? Isso, exatamente. Então aqui vemos que temos um totalizador, essa descrição da quantidade do status, né, as suas quantidades, os responsáveis das quantidades, essa visualização um pouquinho mais intuitiva, mas aí você pode me perguntar, tudo bem, eu sei aqui um totalizador da tarefa, então do status, de quem é o responsável, essa visualização um pouco mais intuitiva, mas você quer ver um período, você quer ver um período ali de um mês, de uma semana, de um trimestre, de um semestre, do ano, que seja. Então aqui, tá vendo essa setinha aqui para a direita, você apertar nela, mas antes de mostrar como incluir, o que vai levar em consideração nessa data? Aqui, nos nossos datasets, pode ver aqui aula 3, vamos vir aqui no Actions, no Edit, aqui em Columns, como pode ver, o que ele está considerando no Default Date Time? A data de criação. Então aqui, lembra lá na nossa query que a gente acabou colocando a data de criação e a data de fechamento? Você pode querer a data que foi modificado, a data que de fato ocorreu o primeiro contato, a data ou que não, ele se tornou um lead ali consolidado. Aí isso vai de acordo com os seus parâmetros, mas aqui que você determina o que ele vai levar em consideração. Tá ok? Então voltando aqui, vamos no adicionar. No filter type, vamos trazer time range. Vamos colocar o nome de criado em e salvar. Perfeito? Então, como pode ver aqui, a gente já tem esse filtro. Então aqui podemos fazer o último, anterior, o customizado, ou aqui esse é o advanced. Então vamos aqui no customizado, onde eu vou querer ver exatamente isso aqui. Então dos últimos 7 dias. Aplicar filtro. Opa, agora eu já tenho um parâmetro. Eu sei que na última semana ocorreram 36 tarefas, no qual das 36, 30 foram concluídas, porque a equipe realmente é bem eficiente. Então aqui mostramos que a Daniela e o Danilo realizaram essas 36 tarefas. E aqui temos aquela parte mais intuitiva, onde a Daniela, como você pode ver aqui, e aqui também, então você pode ver que ela massivamente teve um grande ganho na questão das tarefas concluídas. Então aqui vemos também os dados do Danilo, então ele tem aqui, um ponto legal também parando em cima, tudo bem, vocês têm esses dados mastigados ali em cima, mas pensando num volume maior de dados, onde você tem diversos charts, um dash considerável, você parando em cima, ele também te traz uma informação um pouco mais resumida. Então aqui a gente consegue ver que Dom Danilo Castro é um concluído, 5 pendentes e 1 em andamento. Então você também, ele vai te deixando mais intuitivo, de todo modo aqui, ele meio que vai te trazer as informações. Isso é uma coisa muito legal. Então aqui, vamos incluir mais um filtro? Então vamos lá de novo. Adicionar filtro. Então vamos aqui adicionar mais um filtro. No tipo, aqui anteriormente escolhemos esse time range. Nesse caso, vamos escolher daqui o value, no qual vamos retornar aqui, responsible name. Então vamos colocar aqui o nome de responsáveis e vamos criar. Então veja, ele voltou aqui o filtro original, mas temos aqui os nomes que aparecem aqui, também temos aqui. Então lembra que eu dei um exemplo no começo de que, mas o Bitrix ele já me traz essas tabelas criadas. Essa aqui é um modo que você conseguiria fazer essa filtragem. Então aqui, se eu selecionar o Danilo, ele vai filtrar tudo, então não vai trazer algo meio que resumido. Esse é um dos pontos de atenção, caso você opte por esse modo, né, de tratativa. Mas se isso aqui para você atender, então você também pode incluir aqui o filtro que você imaginar. Então a gente pode incluir o filtro aqui de concluídos,
o filtro do próprio responsável. Então, se você tem as atividades onde ocorreram, se foi o tipo, né? Se é um primeiro contato, se é uma indicação. Então, você consegue ir também colocando esses parâmetros aqui dentro do filtro. Então, isso é uma coisa legal também. Você consegue dar, além do dimensionamento, você consegue colocar aqui um funil um pouco maior dessas informações. Então, eu quero ver exatamente apenas as informações do Danilo e as outras, por enquanto, eu não quero visualizar. A gente filtra ele especificamente e acaba retornando. A vantagem de você deixar ele, de trazer essa tabela criada já pré-filtrada, ela te ajuda nisso. Então, por exemplo, se tivesse 70 nomes aqui, eu teria que até o D ou digitar o nome. Então, por vezes, pode ter pessoas com o mesmo nome. Então, tem essas questõezinhas também que é um ponto de atenção interessante para ficar de olho. Então, perfeito. Acho que a gente conseguiu aqui trazer bastante opções, né, para o pessoal. Mostramos também como trabalhar os filtros. E agora vamos falar de atividades, né? Eu aprendi aqui com o Vini nesses dias. O meu conhecimento é bem ínfimo perto do conhecimento dele, mas eu já aprendi a fazer algumas coisas. E agora eu vou apresentar minha tela aqui, o de atividades, eu que vou mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui a minha lição de casa, conforme o que eu aprendi, e agora a gente vai falar sobre os relatórios de atividades, né? Então eu vou mostrar aqui até para o Vini ver, o Vini nem viu aqui a minha lição de casa, e vou mostrar aqui a parte de atividades para vocês. Então a gente tem aqui um select, né? Um case dando apelidos. Então aqui a gente está trazendo, quando eu estiver, né, com a informação tal na coluna tal. No caso aqui, o provider ID das atividades, né, que a gente está falando agora. Quando ele trouxer esse código, eu vou falar sobre tarefa. Quando ele trazer o I am Open Line Session, são conversas. E assim por diante. E aqui eu estou fazendo renomeando, né, as colunas, assim como o Vini ensinou para a gente, fazendo um trabalho de fuso horário também, que é legal para a gente tratar somente no fuso horário, né? A gente falou disso na outra semana. E aqui criando um apelido para organizar melhor os dados, né? Conforme o Vini ensinou. E conforme ele fez aqui anteriormente, eu já ajustei a minha query também para trazer somente esses responsáveis. E aí aqui a gente tem a tabelinha, né? Trazendo as informações. E aí eu criei o meu dataset aqui de atividades, data, modificação. E aqui dentro, pessoal, conforme o Vini falou anteriormente, a gente tem aqui nas colunas, né, a data. No caso aqui da data da atividade, o que eu fiz, né? Eu estava pensando quando eu estava fazendo este SQL, né? O importante, né, é a gente trazer as atividades, a modificação dela, né? Porque às vezes você, por exemplo, o Bitrix vai trazer data de criação de um canal aberto, que é uma conversa de WhatsApp, o dia que ela foi criada, e ele tem ali uma data estimada de finalização. Só qual que é o problema disso? Né? A gente tem uma data de finalização estimada, mas eu não consigo ver quantos clientes eu conversei no dia. Então a gente trouxe essa data de modificação justamente por isso, né? Que são as atividades que realmente eu fiz naquele período pré-estabelecido. Né? Então criei aqui meu dataset e agora a gente vem aqui para a tela de criar os charts. Para me adiantar, eu criei um chart de tabela, onde eu já inseri aqui nesse dash. Então aqui, nesse dashboard, eu vou até já atualizar, a gente tem uma tabela com todas as atividades, né? Então eu estou trazendo aqui o último mês e tem aqui, por exemplo, as atividades por tipo, né? Então conversas, situações que foram realizadas aqui. E aí aqui eu posso trazer, ó, vou pegar aqui o Solup, por exemplo, e aí aqui a gente tem, ó, 114 conversas, né, 46 e-mails, e ter esse agrupamento, né, dos tipos de atividade.
e aí aqui eu posso fazer o tipo, né? E uma coisa que a gente pode ver aqui é que tem alguns que está trazendo o original, que são os que a gente não fez um tratamento lá no SQL, né? Então, se aqui no BI Builder eu não previ todas as opções, ele está me trazendo, né, várias opções que não estão tratadas, mas não significa que ele não vai trazer, né, Vini? Então, Isso. é um ponto legal que a gente trouxe aqui para mostrar para o pessoal, olha, se ele não deu apelido, não tem problema, ele vai trazer da mesma forma, né? E aí a gente, vamos criar aqui um, um gráfico, né? Assim como o Vini mostrou aqui há pouco, que eu gostei muito daquela visualização que você fez, Vini. Eu vou tentar fazer aqui também. Então, aqui em criando um chart, a gente vai criar um novo chart. Aquele de barras aqui que eu gostei bastante que você fez, agrupando, que eu nunca tinha feito esse de agrupando 3 situações, né? Então aqui eu puxei o meu dataset, que ele estava com esse nome, né? Então a gente sempre puxa o dataset, escolhe a visualização e vamos criar aqui, né? Então a gente pode trabalhar aqui o contador na métrica, né? Que a gente fez ali, e vamos colocar aqui o tipo de atividade e o responsável na dimensão. Vamos ver o que ele aparece aqui. Então aqui a gente tem embaixo o tipo e aqui as pessoas. Não, nome responsável, está trazendo o ID. Vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. Beleza. Vamos trocar, que eu gostei daquela outra, que mostra o responsável em cima e embaixo o tipo. Tipo de atividade formatado. Legal, aqui ficou interessante. E vamos colocar aqui, teste barras atividade. Aqui é tudo ao vivo, pessoal. Acabei de aprender com o Vini aqui. Vamos colocar, acho que é atividades que chama, né? Que a gente criou. Save e go. Vamos colocar um filtro aqui, né? Vou colocar aqui previous. Vamos utilizar o Advanced. Tem um pulo do gato aqui, pessoal, que a gente já deve ter falado aí nos outros dias, mas eu quero trazer aqui. Sempre que a gente for trabalhar o Start e o End do Advanced, a gente precisa colocar um dia na frente, porque ele sempre olha às 0 horas do dia. Nada é criado, né? Nas 0 horas. Então, é sempre importante a gente trazer aí. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar o dia 2 do 10. Hoje é dia 1 do 10. Não é legal datar o vídeo, mas para a gente poder trazer aqui. Então aqui a gente tem esses dados e aqui eu vou puxar o Soluple e o Danilo. Então aqui a gente consegue ver embaixo editando, conforme o Vini ensinou para a gente, os tipos, né? Então aqui a gente tem por responsável, aqui 912, 75 e embaixo os tipos, né? CRM e-mail, e-mails que foram disparados aqui por esse usuário, os formulários, chamadas telefônicas e conversas. Então aqui a gente está vendo realmente as atividades. E aqui nas atividades, pessoal, até quis puxar o gancho aqui para falar sobre atividade, porque como é algo mais específico do Bitrix, né, tem algumas informações aqui que a gente acaba utilizando aqui no dia a dia das implementações. Então, aqui eu estou trazendo informações de e-mails que foram disparados, né, por esse usuário, trocados por ele, webform, que são aqueles formulários do Bitrix, né, e as outras aqui, booking, que seria um agendamento, reuniões, notificações, pagamentos. Então, tem várias informações de atividades que o Bitrix acaba concatenando tudo na tabela, né? Então,
não tem por onde fugir. Você vai saber onde está sendo usado ali o tempo da pessoa da sua equipe. E você que é gestor, é dono de negócio, você realmente é importante você ver essa informação, né? Em real time, né, Vini? Que ele consegue ver isso aqui. No real time. Até um ponto legal que, como eu acabei evidenciando, as mesmas informações que tem em cima, tem embaixo. Mas você vê como quando você traz para um gráfico de barra, como ele fica muito mais intuitivo? Que em cima tudo bem, você está vendo que tem 912 ali de e-mails, mas quando você bate o olho e já vê o pau, esse aqui é o maior que eu tenho, deixa eu dar uma atenção para ele. Então isso é um ponto legal, você também ser mais visual, né? Então o Bittrex te dá essas possibilidades de você retornar esses dados que possa assim visualizar. Então, como o Danilo está mostrando agora, ao invés de ser barra, um gráfico de pizza, então você consegue ter um dimensionamento melhor, mas de uma forma não, como eu posso dizer, não de uma forma que você tem que analisar o dado. Bater o olho, você já sabe qual é o maior. Legal. E o bom do de pizza, como ele é pequeno, às vezes dá pra gente colocar num cantinho, né, do Dash. Por exemplo, se fosse colocar aqui, ele já resolve. A legenda, realmente, você vai ali pro lado e vê as informações, né? Mas aqui a gente consegue ver, ó, nesse usuário aqui teve um grande fluxo ali de e-mail, né? E o legal é que ele traz a quantidade e a porcentagem, né? Já de forma automática, sem métrica nenhuma, né, Vini? Isso. Então é uma das grandes vantagens, né? Como eu também acabei mencionando, onde você parar o mouse, ele vai te trazer um dado. Então isso é uma coisa muito rica de ser utilizado principalmente para fazer análise, né? Legal. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que vocês devem ter aproveitado bastante aqui o nosso tempo juntos. Essa query também a gente vai disponibilizar aí para vocês, um link para vocês poderem acessar, que é uma query padrão que a gente pode utilizar aí em qualquer ambiente Bittrex e não tem nada personalizado, né? Somente os apelidos que a gente colocou aqui, que vocês podem fazer o trabalho de puxar a tabela inteira, né, colocar ali no Excel, fazer um depara e depois reutilizar aqui a query para que vocês possam ter os outros apelidos. É isso, Vini? É isso. Perfeito. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos despedir aqui do Vini. Obrigado, Vini, por esse momento juntos aqui. Eu que agradeço. Aproveitar também, passar um recado para quem nos assiste. Explora. Pensa, imagine o que você gostaria de ver e vai explorando a ferramenta, porque isso vai te trazer um ganho também. E outra, não ver, só ver vídeos ajuda muito, mas você explorar e ter esse feeling de você ver a ferramenta, utilizando a ferramenta, vai te ajudar muito. Então, se eu puder dar uma dica mexa, apenas mexa. Maravilha. Pessoal, na próxima semana estaremos aqui com o Vini novamente, falando sobre análise de dados do Bittrex, fora do Bittrex. Então, a gente vai usar aqui o nosso extrator, que envia esses dados, né, para fora, e a gente vai falar aí sobre Power BI e Looker Studio, né, Vini? Dá um gostinho pro pessoal antes da gente finalizar no que a gente vai ver aí semana que vem. Então, na próxima semana vamos aprender a montar, então a gente vai ter um aprofundamento um pouquinho maior, um pouquinho mais de liberdade, por assim dizer também, que como o Danilo mostrou, o Bittrex ele tem algumas leves restrições. Então agora vamos entrar no mundo, e uma parte legal a gente vai conseguir integrar o Bittrex com outras ferramentas, outros softwares. Então essa também é uma vantagem de você ter essas ferramentas de Business Intelligence. Maravilha, então. Obrigado, Vini. A gente se vê aí na próxima semana. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio da nossa série de vídeos. Hoje falando sobre relatórios de atividades e tarefas. E semana que vem a gente vai aí para o mundo de Power BI, Looker Studio e esses dados, né, do Bittrex fora do ambiente para vocês terem uma liberdade de usar esses dados. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso
momento juntos. Foi um prazer novamente estar com vocês aqui em mais uma aula. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e até a próxima.